Saudações, pessoal. Tudo tranquilo? Vamos dar início aqui à disciplina de desenvolvimento de aplicações back-end com framework, tá? Essa é uma disciplina que vai ter formato EAD, ela vai ser à distância, né? E a gente vai tratar vários tópicos aí relacionados ao desenvolvimento de aplicações, só que com renderização server-side, tá? Então, os principais tópicos dessa disciplina que a gente vai abordar aqui seriam orquestração da aplicação em containers, então como gerenciar isso através de containers, com Docker, Docker Compose e tal, integração e entrega contínua, né? Então automatizar aqueles processos de realizar testes na tua aplicação, fazer deploy, tudo de forma automática, quando alguma coisa dá errada, o processo se aborta e tal. Então a gente vai utilizar GitHub Actions para fazer isso, né? Vamos tratar sobre toda essa parte de infraestrutura para criar a aplicação, garantir que ela está segura, colocar ela no ar, né? Automatizar alguns processos e mais adiante a gente vai tratar de framework em específico, né? Então, dar todo esse suporte, configurar toda a infraestrutura e depois trabalhar com o framework. Tá? Então a gente vai ver um pouco sobre o ciclo de vida, como que funciona uma aplicação renderizada do lado server-side, né? Então, do lado do servidor. Vamos tratar um pouco sobre validação, persistência de dados, vamos trabalhar com ORM para fazer manipulação de dados. E por fim, a gente vai ver algumas coisas sobre segurança da aplicação. Então, como deixar essa aplicação na web de uma forma segura, que você não sofra ataques, ou que você pelo menos minimize e saiba identificar vulnerabilidades na tua aplicação para evitar que ela seja atacada, tá? Nessa primeira aula em específico, pessoal, eu vou comentar um pouco sobre Docker, Docker Compose, que são as ferramentas que a gente vai utilizar aqui, digamos, na parte de DevOps da disciplina, que são esses primeiros tópicos, né? Vamos falar um pouco sobre as opções que a gente tem no Docker hoje em dia, né, que seriam o Docker Engine e o Docker Desktop, né? E depois eu vou fazer um pequeno tutorial de como instalar todo o ambiente de desenvolvimento que a gente vai utilizar durante a disciplina inteira, tá? Então, esse vai ser um vídeo que eu vou deixar separado, justamente para vocês terem como fonte de consulta para precisa instalar em outro computador e tal, você vai direto ao ponto, tá? Falando um pouco sobre Docker, pessoal, que é a ferramenta base que a gente vai utilizar aqui para subir todos os recursos necessários para uma aplicação. Nesse caso, vai ser com foco em renderização server-side, mas você poderia estar fazendo literalmente qualquer coisa. Tá? Docker é uma ferramenta bem genérica, você consegue rodar em múltiplos ambientes e consegue rodar uma infinidade de coisas. Então, basicamente, tudo que você consegue rodar dentro do Linux, você consegue rodar em Docker de forma isolada. Tá? E o que é Docker e tal? Só recapitulando assim, o conceito básico mesmo, né? O Docker é uma ferramenta que te permite criar containers dentro de uma máquina Linux, tá? Se você estiver rodando ela no Windows ou no Mac, por exemplo, provavelmente ele vai estar virtualizado, né? Mas enfim, imaginem que você tem uma máquina Linux, como essa aqui que eu tenho, né? E você quer instalar uma aplicação. Da forma tradicional, você vai instalar um banco de dados, por exemplo, um Postgres. Você instala ele nativamente na tua máquina, ele fica disponível com uma porta executando no teu localhost que você consegue acessar e tudo mais. Muitas vezes você tem que fazer um monte de configurações para deixar esse banco funcional. E quando você vai fazer o deploy lá no servidor ou quando outro desenvolvedor vai instalar o ferramental, ele tem que repetir todo esse processo, tá? Com Docker, o que a gente consegue fazer? A gente consegue criar uma pequena caixinha, um container, deixar ele praticamente pronto, configurado através de imagens, com todas as bibliotecas que você precisa, os softwares já instalados, tudo certinho, numa caixinha que roda isolada. Então você pode instalar tudo, deixar tudo pronto e simplesmente compartilhar aquela imagem com outra pessoa roda, executa, cria um container, ele vai ter as mesmas características que você tem na tua máquina de desenvolvimento. Então, tem até um trocadilho que o pessoal fala que o Docker ele praticamente matou aquela frase tradicional de desenvolvimento, na minha máquina funciona. Tem até camiseta disso, né? Na minha máquina funciona e na tua vai funcionar também, porque você vai estar rodando exatamente a mesma infraestrutura com as mesmas características, né? Você está construindo um container a partir da mesma imagem, por exemplo, né? Então é essa a ideia. Ao invés de você instalar local, fazer todas aquelas configurações e ficar à mercê de ter que refazer tudo isso em outro momento, você pode simplesmente subir um container já pré-configurado com todas as funcionalidades que você precisa, né?
E a maioria das aplicações elas já tem imagens prontas. Então você precisa de um Postgres, você precisa de um MySQL, precisa de um serviço para rodar Node, precisa de um serviço para rodar Java ou qualquer outra coisa. Muito provavelmente você vai achar uma imagem, na maioria das vezes oficial, do desenvolvedor mesmo, né? Que já tenha tudo aquilo configurado e que vai garantir que vai funcionar de um jeito na tua máquina e do mesmo jeito lá no servidor. Então, de uma forma bem mais fácil. Sem falar que a gente consegue rapidamente levantar um container com um banco de dados, trabalhar com ele, mudou de projeto, você derruba ele, sobe outro. São contextos diferentes, tudo isolado e nada fica na tua máquina específica. Então você não depende de ficar desinstalando uma coisa, instalando outra. Você sobe um container, utiliza, mata esse container, né? Junto com o Docker, pessoal, nós temos uma ferramenta que é bastante poderosa e bastante utilizada também, que é o Docker Compose, tá? Ele é basicamente um plugin para o Docker, né? Ele até era instalado como um plugin até pouco tempo atrás, né? Que você consegue orquestrar vários containers de uma vez só, né? Então a gente vai trabalhar com isso, a gente vai ver isso mais adiante, né? Mas nós temos a ferramenta Docker, a plataforma, que a gente executa esses containers. Você pode executar containers usando só o Docker, fazendo uma linha de comando e passando todas as propriedades para ele, né? E você pode também criar como se fosse um script, na verdade um arquivo de configuração usando o Docker Compose, onde todas as configurações, se você tiver múltiplos containers, você faz todas as configurações no mesmo arquivo e ele vai orquestrar esses containers. Então ele vai ser o responsável por criá-los, levantar, matar os containers e tudo mais, tá? Então são duas ferramentas que a gente vai utilizar bastante. Eu vou mostrar para vocês ao longo do processo, quando a gente for configurar o ambiente, a gente vai utilizar os dois aqui, né? E basicamente o que a gente precisa saber hoje é isso. São duas ferramentas diferentes, só que as duas trabalham em conjunto, tanto o Docker quanto o Compose, né? Para fazer as coisas funcionarem do jeito mais simples. Quando se trata da instalação dessas ferramentas, o próprio site do Docker é a melhor documentação que vocês vão poder encontrar, tá? Eu vou deixar ele referenciado aqui no material também, porque esses processos, conforme as versões vão sendo atualizadas, pode ser que mude um comando, mude o outro, né? Então eu vou deixar um guia para vocês, eu vou fazer em vídeo, né? Mas se alguma coisa mudar, saibam que a fonte de referência primária é o site da ferramenta, né? Então, a documentação do próprio Docker, né? Se vocês observarem aqui, ele já vai trazer algumas opções de download aqui, ó, né? Então, se a tua máquina é Linux, Windows, Mac, né, com várias arquiteturas e tal, né, ele tem a opção de download. Se a gente abrir ele, ele vai abrir uma documentação bem mais extensa aqui, né? E tem várias formas de se instalar o Docker na tua máquina, tá? A mais simples dela e a mais moderna é o Docker Desktop, tá? Esse aqui é uma ferramenta que é um pouco mais pesada, porque ele vai rodar uma máquina virtual, ele vai virtualizar tudo, e você vai usar containers dentro dessa máquina virtual, tá? E aí você faz a ponte com a tua máquina física. Se você tiver recurso de sobra aí, se o teu processador é bom, se você tem 16 GB de RAM ou mais, pode instalar o Docker Desktop que você não vai ter problemas, tá? Esse cara aqui, ele é exclusivo para desenvolvimento. Então é uma ferramenta que você vai utilizar na tua máquina, né? Inclusive ele usa o QEMU, né? A mesma ferramenta que eu uso para virtualizar aqui as coisas, né? Então ele cria uma máquina virtual e executa as coisas lá dentro, tá? Se você quiser usar a mesma ferramenta que é utilizada em servidores, que é o processo que eu vou fazer aqui para mostrar para vocês, nós utilizamos o Docker Engine, tá? Então, o Docker Desktop é a versão desktop mesmo, que é a versão que você pode utilizar para desenvolvimento e tal. E a opção de servidor seria o Docker Engine, tá? Eu particularmente prefiro o Docker Engine por enquanto, né? Porque ele consome menos recursos. Então eu consigo subir muito mais containers, consigo manipular eles gastando muito menos memória, muito menos processamento, porque ele não cria uma máquina virtual, tá? Ele se utiliza do teu Linux mesmo, o teu kernel que já está executando, todas as bibliotecas que já estão ali, e ele cria containers isoladamente, só que utilizando os mesmos recursos da máquina nativa. Então, em servidor, quando você tem, geralmente, que economizar recursos, você não vai ficar gastando memória à toa lá, porque é caro, você instala o Docker Engine, tá?
Então, eu vou fazer os dois processos durante a instalação, né? Mas eu queria que vocês soubessem a diferença. Então, nós temos o Docker Desktop, que até tem uma interface gráfica mais bonitinha. Se você nunca viu o Docker, pode ser bem interessante você ter esse feedback visual para saber que containers estão rodando, ver os logs de um jeito mais fácil e tal. Ou ainda, você pode instalar o Docker Engine, e se mesmo assim você quiser instalar o Docker Engine, que é mais leve, e ter uma interface gráfica, dá para instalar o Portainer, que é um container que gerencia outros containers. Ele faz quase a mesma coisa que o Docker Desktop, só que sem gastar tanto recurso, né? Eu vou mostrar essas duas opções para vocês mais adiante. Vamos lá então, pessoal. Vamos fazer a instalação do Docker aqui nessa máquina virtual que está limpa, é um Ubuntu vazio, né? Processo do zero, absoluto zero. Então vamos lá. Eu vou escolher a opção Linux. Se você estiver em outro sistema, você segue os passos para Windows ou Mac, né? Aqui ele me traz por padrão a instalação do Docker Desktop. Então, se você quiser experimentar, se você tiver recurso suficiente para executar ele, pode seguir os passos aqui do Docker Desktop. A instalação dele é um pouco mais simples, né? Só que tem aqueles poréns que eu falei para vocês, que não é o mesmo do servidor e ele vai consumir um pouco mais de recursos da tua máquina. Se isso não for um problema, fique à vontade, tá? Logo aqui abaixo, pessoal, tem a aba do Docker Engine, instalação. Eu vou escolher o Ubuntu aqui, tá? Tem várias formas de se instalar o Docker, tá? Vocês vão ver aqui pela documentação mesmo. A primeira delas é utilizando os repositórios via apt-get mesmo, né? Eu vou fazer esse processo aqui porque ele é o que funciona melhor na minha visão, tá? Existe até um script mais adiante ele que faz tudo com basicamente duas linhas de comando, ele faz toda a instalação, só que às vezes ele não detecta a tua distribuição. Tipo, se você estiver no Pop! OS ao invés do Ubuntu, que é base Ubuntu, mas não é Ubuntu. Ele não vai entender que sistema é esse e às vezes o script falha, né? Então, dá para vocês testarem também, se você já tem um pouco mais de conhecimento de Docker, pode ser uma opção interessante. Eu vou fazer via apt aqui, que acho que é a forma mais universal, tá? Então, deixa eu abrir um terminal aqui. Ele faz um apt-get update. Logo em seguida, nós temos que adicionar as bibliotecas para fazer a adição dos certificados, porque ele vai baixar num repositório que não é nativo, mais o curl, o GPG ali também são bibliotecas que ele precisa, só para fazer a instalação dos certificados lá dos repositórios do Docker. Então, basicamente é isso aqui. Ele vai instalar um novo certificado. Deixa eu até aumentar essa janela do terminal aqui. Instalei as chaves, agora ele vai adicionar esses repositórios aqui ao sources.list dele lá, que são é a pasta onde ficam os repositórios do Ubuntu, onde o Ubuntu vai consultar quando fizer apt-get, né? Então, aí a gente dá um apt-get update novamente, vocês vão ver que ele já vai detectar aqui os novos servidores aqui. Deu tudo certo, não falhou nada, beleza. E aí a gente parte para instalar o Docker Engine, né? O primeiro comando aqui, né, você pode deixar na última versão ou procurar uma versão específica, aqui a gente vai utilizar a última. Executa o comando inteiro aqui, porque ele vai instalar bastante coisa. Certo, terminou. E depois você pode verificar se a tua instalação do Docker deu certo. Notem que essa instalação aqui, ela ainda não está pronta. Você ainda tem que executar os comandos como sudo para ele poder conectar com o Docker e executar. Então, aqui aparentemente já deu tudo certo, porque ele já está baixando a imagem do Hello World e Hello from Docker. Então, ele já baixou uma imagem e executou de dentro de um container esse Hello from Docker, tá? O que eu gosto de fazer mais adiante? Eu vou deixar tudo documentado isso num arquivo de texto para vocês depois, para facilitar, tá? Então aqui pula todos esses passos, né? E nós temos aqui do lado Post Installation Steps, tá? Que são algumas configurações que você faz depois que o teu Docker já está instalado. No nosso caso, já está tudo certo, né? Já rodou aqui
o Hello World ali, né? E nós vamos criar um processo aqui, criar algumas configurações para permitir que eu execute comandos Docker sem ser sudo, para eu executar com o meu próprio usuário, tá? Existem também várias abordagens para fazer isso, né? Uma delas é utilizando um script que eles chamam de rootless, né? Só que eu já tive alguns problemas de permissões com ele, então eu prefiro fazer do jeito tradicional, que é esse primeiro passo a passo que tem aqui, ó, né? Inclusive, ó, eles têm uma nota aqui, né, falando que você pode usar o rootless mode, né? O que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou fazer o jeito tradicional, que é criar um grupo, né? Criar um grupo chamado Docker entre usuários Linux e se adicionar nele, tá? Que aí o teu usuário também tem permissões para fazer as coisas com Docker. Então, vamos adicionar. Ele já está dizendo que já existe aqui, né? Então, durante a instalação ele já criou esse grupo Docker e eu vou me adicionar nesse grupo. Então, se for um user aqui, vai pegar o meu usuário, nesse caso aqui é user mesmo, na máquina virtual, e vou me adicionar ao grupo Docker, tá? Se você quiser, você pode deslogar e logar, isso vai recarregar os teus grupos, ou você simplesmente usa o comando new group docker, que aí, se você usar groups aqui, ele já vai trazer os grupos que eu pertenço e eu estou aqui, ó, no Docker. Docker, CD-ROM, sudo, tal. Então, vários grupos que o meu usuário pertence. Então, é basicamente isso. Cria o grupo, se adiciona no grupo e daí recarrega todos os grupos, né, usando esse comando new group. Isso é o mesmo efeito de deslogar e logar, tá? Se a gente tentar executar a Hello World agora, a gente pode rodar ela sem sudo. Então, hello from Docker, sem sudo, sem nada. Então, esse é o primeiro passo que a gente executa aí de pós-configuração. Beleza? Que mais? Eu gosto também de fazer essa configuração de logs, para não ficar enchendo muito o arquivo de logs, então você configura um log rotativo. Tá? Isso na tua máquina não faz tanta diferença assim, né? Mas num servidor, por exemplo, que provavelmente os logs da tua aplicação vão estar sendo enviados para um servidor de logs, um Grafana, alguma coisa assim, e você não quer ficar mantendo muito histórico de log dentro do servidor para não ficar ocupando espaço, isso faz bastante sentido. Então, eu vou abrir aqui esse link, log rotation, só para a gente criar uma configuração aqui que vai limitar isso a 10 megas. Então, isso depende do teu sistema. Se estiver no Windows é uma pasta, se estiver no Mac é outra, né? Aqui no Linux, então, o que a gente vai fazer? Eu vou localizar aqui, ó, o /etc, /docker, e vou criar um arquivo chamado daemon.json. Então, vamos lá. Eu vou usar o nano aqui mesmo, /etc, /docker, daemon.json. E vou colocar a configuração que ele sugere aqui, que é para usar um arquivo JSON com no máximo 10 megas. Beleza, feito isso, creio eu que é tudo. E uma última coisa que vocês precisam fazer, na configuração do Docker, é deixar ele rodando sempre, né? Então, garantir que o teu Docker execute sempre. Então, eu vou abrir um terminal aqui e fazer essas duas configurações aqui para ele inicializar no boot com o systemd. Foi. Beleza, pessoal. Isso aqui vai garantir que o Docker execute sempre. Tá? Nesse caso aqui, pessoal, Docker Compose já vem instalado. Opa, é menos version, se não me engano. Docker Compose version. Isso. Então ele já veio com o Docker Compose versão 2, que é o que a gente usa. Tá? E a versão do Docker é menos version, que é o 24.05. Isso aqui vai mudar, com certeza. Quando vocês forem instalar essas versões, elas vão ser próximas, mas dependendo de quando você está assistindo esse vídeo, talvez tenha atualizado, né? Se tiver mudanças muito significativas, eu atualizo e regravo o vídeo, tá?
Então, basicamente é isso, pessoal. Nós temos agora o Docker instalado, o Docker Compose funcionando, né? E agora a gente pode começar a brincar um pouco com o resto do ambiente de desenvolvimento.